apresenta a melhor série que você já viu. Uma série épica de 8 partes que traz à vida a maior história já escrita, a Bíblia. No episódio 6, vimos a chegada do herói. O Filho de Deus finalmente veio à Terra para salvar a humanidade. Mas no episódio 7, as coisas mudam para pior. Pior? Eu discordo de você, senhor. Na minha opinião, as coisas melhoram no episódio 7. Desculpa, mas quem é você? Eu sou membro do Sinédrio, um dos governantes religiosos aqui de Jerusalém, e estou feliz em dizer que no episódio 7 somos nós que salvamos o dia. Não, você não é. Sim, somos nós. Você vê este homem de Jerusalém? Ele tem levado as pessoas a se desviarem. Ele continua dizendo para eles pararem de nos ouvir. Bem, há uma boa razão para isso. Não há. Ele é um rebelde, um fora da lei. Eu tenho certeza de que ele é o herói dessa história. Mais uma vez, ele não é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Sim, se ele é um herói, como ele está morto? Então quer dizer que você já o crucificou? Isso mesmo. Pedimos ao governador Pilatos e ele nos deu o que queríamos. Jesus se foi, morto e enterrado, enrolado em panos, preso em uma tumba, o fim. Você parece muito confiante sobre isso. A morte é um bom final, você não concorda? Eu diria que sim, né? Mas se estivermos falando sobre alguém que não fosse Jesus. Como assim? Ele é o único homem que nunca pecou. Ele é o único homem que não merece morrer por seus pecados. O que você acha que vai acontecer agora que você o crucificou? Por favor. Você realmente não acha que ele voltará, não é? Esse é o fim do plano de Deus? Será que realmente terminará em uma tumba emprestada? Você quer dizer que não? Ou Jesus provará ser o Messias de que precisamos? Aquele que nos salva do pecado? Não. Ele não vai voltar. Ele não pode voltar. Este é o episódio em que o mundo muda para sempre. Não, por favor. Diga-me que ele não voltará. A história ainda não acabou. Não perca o episódio 7 da nossa série, apenas aqui no Bibliaflix. Oh, não, estamos com tantos problemas. E aí, galerinha do Vila Kids, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente vai continuar a nossa série da Bibliaflix. Você tem gostado dessa série? Eu tenho amado. Simplesmente é uma viagem nas histórias da Bíblia para a gente entender como Deus é perfeito, como Deus faz tudo certinho, desde o início até o fim, de um jeito que, nossa, quando a gente lê, a gente fica, nossa, Deus é perfeito mesmo, né? Nossa, como Deus é bom. E é isso. Que bom que a gente está aqui mais um domingo, tudo bem? Hoje é uma história muito importante. E eu vou pedir para que você preste muita atenção. Porque eu fico muito empolgado. Você está vendo que eu estou até balançando minhas pernas aqui, né? Eu fico muito empolgado para contar essa história. Porque essa história é que dá sentido à nossa vida. Se um dia você acordou, você estava dormindo lá, aí você acordou, sentou na cama e falou, por que eu existo? Hoje eu vou te dar a resposta do porquê você existe, do porquê eu existo, tá bom? Então presta atenção comigo, vem aqui comigo, vem. Vamos lá? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer pergunta para as pessoas. Quero te perguntar se alguma vez, enquanto você estava assistindo sua televisão ou vendo algum vídeo no YouTube, você viu uma propaganda de algum desenho ou de alguma coisa que você queria comprar muito. Você estava lá, pegou seu computadorzinho, colocou no colo aqui, pegou o mousezinho, deu clique para ver seu vídeo de Fortnite, que eu sei que você assiste, ou de Minecraft, e então, na hora que o YouTube abriu, você clicou no vídeo e começou a rolar uma propaganda. Aí você vê que é um brinquedo que você quer comprar muito. E aquela propaganda, você fica assim, uau!
esse é o melhor brinquedo que eu já vi na minha vida inteira. Aí você corre para o papai e mamãe e fala assim, pai, mãe, eu vi um brinquedo muito maneiro e eu quero muito comprar. E o papai e a mamãe, como ama você, fala assim, tudo bem, filho, se você se comportar durante o ano, tirar boas notas, a gente compra esse brinquedo. E aí você se comporta, você tira boas notas e chega no momento em que você vai ganhar esse brinquedo, só que daí o papai e a mamãe descobrem que esse brinquedo custa muito caro. E hoje em dia, no mundo em que a gente vive, tudo tem um valor. Alguns custam mais caro, outros custam menos caro. Por exemplo, se você tem um celular hoje em dia, você sabe que isso aqui custou uma quantidade de din-din, não foi? Seu papai ou sua mamãe teve que juntar um dinheiro por um tempo para comprar. Ou então, por exemplo, eu acho que vocês conhecem aqui, vou fazer uma mágica. E um videogame, controle de videogame. Se você tem um videogame, você sabe que custou também, teve um preço que você teve que gastar, não é mesmo? A verdade é que tudo no mundo tem um preço e a gente tem que tirar do nosso bolso, da nossa carteira, uma quantidade em dinheiro. Mas olha, tem uma coisa que dinheiro não pode comprar. Tem uma coisa que eu, você, papai, a mamãe e todos nós, a gente já nasce devendo, ou seja, a gente já nasce tendo que pagar essa conta e a gente não tem dinheiro suficiente para pagar. Porque não existe dinheiro suficiente para pagar essa dívida que a gente nasce. Sabe da dívida que eu estou falando? É da dívida do pecado. Ela mesma. Quando a gente nasce, a gente já nasce com um pecado no nosso coração. E isso aconteceu porque Adão e Eva, lá atrás, na criação do mundo, eles pecaram. Vocês lembram quando a tia Vitória contou essa história? Vocês lembram, não lembram? Quando Adão e Eva erraram? Então, desde aquele momento até hoje, quando a gente nasce, a gente tem o coração manchado pelo pecado. O pecado agora é algo que já nasce com o ser humano. E isso é uma dívida, é uma coisa que a gente não pode resolver com dinheiro. Sabe por quê? Lá na Bíblia, em Romanos, fala que o salário do pecado é a morte. Sabe o que significa isso? Quer dizer que para você pagar o pecado, você precisa morrer. E isso está falando para todos os humanos. Você está vendo que situação séria a gente está vivendo? Eu, você, todos nós conhecemos, todos os seres humanos, a gente já nasceu com um pecado no coração. A gente já nasceu com essa dívida, que não importa o dinheiro que a gente tenha, a gente não consegue pagar ela. E aí você está falando assim, nossa, Rafael, então a gente está feio. Então a gente está feio na situação, a gente precisa de alguma solução, não é mesmo? E eu digo, sim, a gente precisa. E você então me pergunta, nossa, Rafael, mas qual a solução então? Porque não importa o tanto de dinheiro que eu tenha, eu não consigo pagar essa dívida, como é que a gente faz? E eu te respondo que para pagar essa dívida, somente Jesus Cristo pode pagar. E essa é a razão da nossa existência. É por isso que a gente vive, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acorda de manhã todos os dias, que a gente pode dormir à noite todos os dias, é por isso que a gente pode amar, é por isso que a gente pode criar nossos sonhos, pensar no que a gente quer ser quando crescer. É por isso, é por causa de Jesus que pagou essa dívida que estava no pecado. Vamos ler a Bíblia? Porque a Bíblia sempre nos dá respostas para essas perguntas que a gente faz e que às vezes a gente não tem muita noção, ou a gente fica meio com medo de responder. Abra sua Bíblia, lá em Lucas 23, dos versículos 32 ao versículo 47. Então, beleza, você já leu aí todos os versículos, do versículo 32 ao versículo 47 de Lucas 23, estou aqui com a minha Bíblia no celular, tá bom? E a gente vê a história da crucificação de Jesus. Crucificação é uma palavra comprida e talvez difícil de falar, mas o nome dela você já consegue ter uma ideia do que a gente está falando, né? Crucificação, você vê a palavra cruz ali, e cificação é a ideia de fazer algo acontecer na cruz, ou seja, Jesus foi morto com uma morte de cruz. E olha, naquela época, morrer na cruz era
uma humilhação e era algo reservado, era algo dado para os piores tipos de pessoas na época. Gente, se você ler a história de Jesus na Bíblia, você vai ver que ele era um homem perfeito. Ele não errou nenhuma vez. Ele amava todo mundo. Ele cuidava de todo mundo. Ele tinha compaixão pelos outros. Sabe o que é ter compaixão? É colocar o coração do lado do outro. Sentir as dores do outro. Jesus fez isso com todas as pessoas. Mas os líderes religiosos da época viram que Jesus estava causando muito. Jesus estava fazendo com que as pessoas vissem uma nova realidade, uma realidade que só era possível, que só Jesus dava. E então, os líderes religiosos fizeram um plano maligno para então colocar Jesus como um ladrão. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus foi crucificado e do lado de Jesus haviam 2 outros ladrões. E Jesus foi contado. Jesus, quando as pessoas passavam por ali, as pessoas viam Jesus e 2 ladrões. E sabe o que as pessoas pensavam? Ali existiam 3 ladrões. E Jesus nunca foi ninguém imperfeito. Jesus era um homem perfeito que amava todo mundo. Mas sabe qual é o principal ponto? O que a gente precisa entender nessa história da crucificação? É que Jesus foi para a cruz para pagar a dívida que eu e você, que nós temos. Aquela dívida que eu falei do pecado que já vem manchando o nosso coração desde quando a gente é pequenininho. Jesus morreu na cruz para pagar essa dívida. Quando Jesus morreu, e ele disse assim: meu Pai do céu, falando para Deus, eu entrego o meu espírito nas suas mãos. Naquele momento, a história da Bíblia diz que lá no templo, onde os líderes religiosos cultuavam a Deus, aconteceu uma coisa. Aconteceu que havia um véu é tipo uma cortina muito grande, que separava a área mais exclusiva, a área que era especial para aqueles líderes mais perto de Deus, e uma área que era mais afastada, que podiam ficar as pessoas mais comuns. Conta nessa história, em Lucas também, que a gente pode ler, que essa cortina, ela rasgou. Mas ela não rasgou de baixo para cima, como se alguém pegasse a cortina de baixo e puxasse. A cortina rasgou lá de cima para baixo. Foi como se Deus pegasse a cortina e rasgasse. E sabe o que isso significa? Que essa separação entre Deus e os homens, entre aquilo que era santíssimo, aquilo que era super santo, e entre os homens, havia sido resolvida com a morte de Jesus Cristo. E nós, agora, nós como humanos, mesmo nós com essa dívida no coração, a gente poderia nos aproximar de Deus. A gente poderia chegar nele e falar: tu és o meu Pai. E quando a gente fizesse isso, então essa mancha que havia em nosso coração, essa mancha do pecado, ela seria totalmente apagada, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Olha, desde aquele momento em que Adão e Eva pecaram, nós humanos fomos separados de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, e Ele não pode estar no mesmo lugar onde há o pecado, porque o pecado não é algo que vem de Deus. Então, desde aquele momento em que Adão e Eva pecaram, todos os humanos foram separados de Deus, porque Deus santo, Deus estava aqui, e os humanos com os pecados deles estavam do outro lado. E com a morte de Jesus Cristo, sabe o que Deus fez? Deus olhou para os nossos pecados, para a nossa vida e falou: olha, eu quero que os humanos estejam perto de mim, mas eu não consigo que esses pecados estejam juntos. Então Jesus morreu em nosso lugar, para que a gente pudesse abandonar, que a gente pudesse se livrar dos pecados, para então a gente se aproximar de Deus novamente. Olha que coisa legal. Talvez você, muitas vezes, falou que você não consegue amar o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha.
Talvez você já tentou, talvez você já se esforçou bastante e chegou alguns momentos que ele te irritou bastante. Você não aguentou e você começou a bater nele e você começou a ficar longe dele. Ou talvez você já tentou também ser organizado nas suas coisas, você fazer a sua tarefa, você respeitar os seus professores, você amar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você já tentou isso e chegou algum momento que você não conseguiu e você falou assim, quer saber? Eu não consigo, eu sou desse jeito. Olha, meu amiguinho, minha amiguinha, presta atenção. Jesus morreu na cruz para que você pudesse abandonar aquilo que não agrada a Ele. Então, olha que legal, não existe pecado, não existe coisa ruim que você faça que você não consiga se livrar, porque Jesus fez a coisa mais difícil que a gente jamais vai conseguir fazer. Ele venceu a morte. Você consegue vencer a morte? Eu não consigo vencer a morte. Ninguém consegue vencer a morte. Jesus venceu a morte, quando ele morreu na cruz, ele então ressuscitou, e isso mostrou o poder dele. E ele falou assim, olha, eu venci a morte, e o meu Espírito é o mesmo Espírito que está em vocês, que é o Espírito Santo. E é esse Espírito de Jesus em nós que nos dá a força, que nos dá a coragem e que nos dá sempre a motivação certa, sempre o objetivo certo de a gente totalmente superar, totalmente melhorar e totalmente a gente mudar o nosso coração. Então, entenda que Jesus na cruz é o motivo pelo qual a gente acorda, vive, dorme, porque Ele nos deu a vida. Ele pagou a dívida que estava em nosso coração por causa do pecado. Quando você estiver pensando se a sua vida vale a pena, entenda, Jesus morreu por sua vida, pela minha vida. Se você um dia estiver se perguntando, por que eu estou aqui? Entenda, Jesus morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Se algum dia você estiver com medo, entenda que Jesus venceu a morte. E o Espírito nele é o Espírito que habita em mim e em você. Tudo bem? Essa é a história mais incrível da Bíblia para mim. E eu amo muito essa história. Porque ela nos dá a vida através de Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que estejam obedecendo papai e mamãe. E sempre lembram, com Jesus Cristo, vocês podem ficar tranquilos, porque Ele sempre dará a vocês e a todos nós a vida alegre que só Ele pode dar. Um grande abraço para todo mundo, a gente se encontra num próximo domingo por aí e tchau, tchau. Com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus. Com os meus olhos, coração, minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Yeah, yeah, yeah. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição.